Olá, bom dia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos que assistir este vídeo. Quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Costa, e este é o meu canal, Canal Família. Seja bem-vindo a este canal para nos ajudar no desempenho e levar a poderosa palavra de Deus aos corações dos mais vios pecadores. Louvado seja Deus. Muito bem, nós estamos estudando, partindo já para o encerramento do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2025. E nós estudamos aqui a lição da Betel Dominical, né? Que nos traz aqui o título Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Falando sobre milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Muito bem. E eu convido você para junto nós examinarmos a palavra de Deus. E convido você que ainda não é inscrito no meu canal, eu convido você para se inscrever neste canal e nos ajudar no desempenho deste canal. A sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E nós vamos aqui para a nossa Escola Bíblica Dominical, nossa aula. Estamos aqui na lição número 12, que fala sobre a redenção em Cristo, o sacrifício vicário do Filho de Deus. Glória a Deus. Eu costumo deixar uma pré-aula somente do tópico 1 da lição para que o vídeo não venha ficar tão extenso e as pessoas que vierem assistir não desanimem a assistir o vídeo, amém? Assista até o final, deixa o seu like abençoado em nome de Jesus. Muito bem. Já avisando os irmãos que eu não sou professor da escola dominical aqui na minha igreja onde eu congrego, por isso eu uso uma lição de aluno, né? Porque já faz 47 anos que eu sou aluno da escola dominical, graças a Deus. Muito bem. O nosso texto áureo diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. A nossa verdade aplicada diz: fé, arrependimento e perseverança são as condições para desfrutarmos das bênçãos da gloriosa e perfeita obra de redenção consumada por Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós sabemos que a redenção em Cristo, quando se fala em redimir, né? Fala-se em comprar. A redenção é resgatar, é comprar de volta, né? Alguém que, ou algo que às vezes nós perdemos, nós resgatamos, comprando de volta, e assim Jesus fez por nós, o ato da redenção. Os objetivos da nossa lição aqui, queridos. O primeiro objetivo é compreender a redenção como uma intervenção divina para a salvação à humanidade. E o segundo objetivo é ressaltar que o Filho de Deus é o único e verdadeiro mediador da redenção. E o terceiro objetivo é saber que o homem não teria condições de redimir a si mesmo, né? Então, observamos aí os objetivos da nossa lição. Também nós temos aqui um texto de referência, que em outras versões é a leitura bíblica em classe. Aqui o texto de referência da nossa lição se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, versículo 29, versículo 14
versículo 15 e versículo 16. Também nós não vamos ler esses versículos, mas que fica recomendado para que você, que é leitor da Bíblia Sagrada, leia esse texto de referência na sua casa, nos momentos de suas leituras devocionais. Glória a Deus, muito bem. Nós temos aqui também uma introdução. Queridos, eu sempre costumo dizer nas minhas aulas que introdução é um ato de introduzir, e a introdução não tem necessidade, muitas vezes, de nós fazermos extenso comentário sobre a introdução, porque ao lermos a introdução, nós nos preparamos para entrar em todos os tópicos das nossas lições. Amém? Mas eu vou ler aqui a introdução. Aqui diz o seguinte: o Pai enviou seu Filho unigênito para consumar a perfeita obra de redenção, planejada antes da fundação do mundo. Como nós sabemos, o plano da redenção, o plano da salvação, ele foi planejado lá logo após a queda do homem lá no Jardim do Éden, né? E Deus enviou o seu Filho unigênito, significa que ele enviou o seu Filho único, o único Filho de Deus, e foi enviado ao mundo para executar o plano da redenção. E observamos que, como resultado do suficiente e glorioso plano divino da redenção pela fé em Cristo e pelo arrependimento, é possível que o ser humano seja resgatado de sua vã maneira de viver. Então, só é possível sermos resgatados da nossa vã maneira de viver através do plano da redenção. Reconciliar-se com Deus e passe a fazer parte da família de Deus, desfrutando das inúmeras bênçãos reservadas aos que estão em Cristo Jesus. Observamos aí que para nós termos esses resultados é necessário nós fazermos parte desse plano divino, que é o plano da redenção. Aí, no tópico 1, aqui no comentário que, antes do ponto 1 do tópico 1, fala sobre a promessa de um redentor. Isso significa que para Deus executar o plano da redenção, precisava ter um redentor, né? E esse redentor é o Filho unigênito de Deus. Aqui diz que a vinda do Filho unigênito em forma humana, né? É cumprimento do que já tinha sido anunciado por Deus ainda no Éden, sobre a semente da mulher. Ali no capítulo 3 de Gênesis e versículo 15, nós observamos que lá fala sobre a semente da mulher. A fato de Jesus ter se feito homem foi um grande milagre. Como relata João, o Verbo eterno estava com Deus no princípio de todas as coisas. A Bíblia diz ali que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Ou seja, Jesus já existia antes do princípio deste mundo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, então ele é quem? Ele é o Redentor, que é a qual Deus enviou para nos resgatar, nos redimir, nos tirar do lamaçal do pecado. Muito bem. O ponto 1 do tópico 1 fala sobre o grande plano de redenção. Quando se fala em plano, se fala também em projeto, né? Então, Deus tinha um grande projeto, um grande plano, né?
de redimir o seu povo, que a qual estava ofendido pela queda do homem lá no jardim do Éden. E não havia nenhuma chance havia de a raça humana ser salva, porque éramos pecadores, fadado à morte eterna. A alma que pecar, esta morrerá. Então não tinha nenhuma chance, porque a alma que pecar, a ordem bíblica pelo Velho Testamento é a alma que pecar, esta morrerá. Observamos que isso está escrito lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo de número 20. Então é onde o homem estava fadado, né, pela a morte eterna. Não tinha condições de uma sobrevivência se não fosse o plano da redenção. Entretanto, o Filho de Deus veio a este mundo, ali em João 1, verso 29, para consumar o seu plano divino de redenção. E isso inclui morrer na cruz, que é o primeiro passo, e morrer na cruz pelos nossos pecados, né? Então Jesus assumiu a nossa culpa e se entregou por amor a nós. Embora nunca tenha pecado, ele suportou a cruz para livrar a humanidade da morte eterna e do poder do pecado. E tudo isso por amor, né? Observamos que ali no capítulo 53 do profeta Isaías, nós encontramos tudo isso, ali no versículo 4 e 5. Os acusadores não conseguiram encontrar no Cristo qualquer pecado, por isso tiveram que acusá-lo falsamente. Inventaram lá algo para poder acusar ele falsamente, porque não acharam culpa alguma em Jesus Cristo. Muito bem. E aqui nós vamos encerrando o primeiro ponto do tópico número 1 da lição 12, no nosso terceiro trimestre, ou seja, o penúltimo trimestre do ano 2025. No ponto 2 do tópico 1, fale sobre a redenção só em Jesus. Observamos que a Bíblia diz que não houve um justo na terra sequer, entre os homens. O único justo foi Jesus, né? Então aqui a redenção é só em Jesus Cristo. Não existe redenção em qualquer outra pessoa. Por isso Pedro, ele falou nas suas palavras ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele disse que em nenhum outro há salvação. É só em Jesus Cristo, né? Somente o Filho de Deus, ele pôde oferecer a redenção à humanidade. Somente o Filho de Deus, ele pode oferecer a redenção para toda a humanidade. Entretanto, antes de executar o seu plano, as palavras do Filho de Deus são acompanhadas de uma oração. Se você observar aqui no capítulo 17 do Evangelho de João, observamos que antes de ele executar o plano da redenção, primeiro ele fez uma oração com 3 sentidos, né? Que nós observamos que aqui no capítulo 17, aqui, oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Então aqui observamos que o início dessa oração, ele pedindo para o Pai glorificar o teu filho,
para que o Filho pudesse glorificar a ele também. E observamos ali que nós encontramos 3 tipos de oração. Era Jesus orando por ele próprio, Jesus orando pelos discípulos e Jesus orando por aqueles que ainda haviam de aceitar ele como Salvador, que essa oração já fala sobre a nossa pessoa como uma nação gentílica. Muito bem. E observamos também que no capítulo 12, versículo 30, embora nunca tenha pecado, ele suportou a cruz para livrar a humanidade da morte, né? Então nós observamos aqui que antes de executar o seu plano, as palavras do Filho de Deus são acompanhadas de uma oração. O Filho de Deus estava prestes a encarar o Gólgota, mas antes disso necessita falar com o Pai em oração. Então, antes dele executar o plano da redenção para nos salvar, ele primeiro sentiu a necessidade de se fortificar com o Pai, falando com o Pai em uma oração. Então, se nós bem soubessem, antes de nós tomarmos qualquer atitude, primeiro sempre temos que fazer uma oração. Para o cumprimento de sua missão, ele foi preso, ele foi julgado, foi condenado, foi crucificado, foi morto para concretizar o plano da redenção, né? Mas o Filho de Deus, ele ressuscitou. Ali no capítulo 20, verso 17 de João, fala sobre a sua ressurreição. Louvado seja Deus. Assim, todo ser humano precisa saber que só existe um meio para a reconciliação com o Pai. E esse meio é Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Aqui nós estamos terminando este ponto número 2, deixando um versículo para você ler, 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 20. Muito bem. O ponto 3 do tópico 1 da lição 12 diz assim: a obra redentora, né? A obra redentora. Na cruz, Jesus consumou a sua admirável obra redentora, conforme Colossenses 1, 19 e 20, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Observamos aí que esta é a obra redentora, né, para redimir todos que estão no céu e também na terra. Muito bem. Assim, a obra redentora, ela é um fundamento do cristianismo. O cristianismo, sem a redenção em Cristo, não tinha nenhum fundamento. Nós não tínhamos também nem mesmo por que nós trabalharmos aqui para pregar o evangelho se não tivesse havido a redenção em Cristo Jesus. Só temos aí o privilégio de também trabalhar e anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo por meio da redenção. Então o cristianismo ficava sem fundamento. E se oferecer a obra consumada pelo Filho de Deus por meio da sua morte e ressurreição. Então observamos se não tivesse morte e não tivesse ressurreição, não tinha redenção. Mas tivesse morte e não tivesse ressurreição, também não tinha redenção. Se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, como que ele ia redimir? Como que ele ia nos remir e redimir, comprando-nos para si novamente? Então era necessário que ele fosse o primogênito dos ressurretos, o primogênito da ressurreição. Por isso ele ressuscitou. Essa obra é o embasamento da salvação e da mediação entre Deus e a humanidade, sendo essencial para a fé cristã. O único mediador entre Deus e a humanidade é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso mediador, Ele é o embasamento da nossa fé cristã. Por isso, como discípulo de Cristo, Ele nos enviou ao mundo para que toda criatura saiba e creia que por Jesus Cristo é possível a reconciliação com o Pai e um viver como nova criatura. Em Cristo é possível a reconciliação com Deus e é possível também nós vivermos uma vida nova, vivermos como nova criatura. Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo escreveu: pois se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então é em Cristo Jesus que nós temos que viver uma nova vida. Se não for em Cristo Jesus, jamais nós possamos viver como uma nova criatura. Amém? E não se trata aqui de uma reencarnação, não. Se trata-se de uma transformação, de uma regeneração, aleluia, nas nossas vidas, para nós sermos nova criatura. Amém? Muito bem. Aqui, encerrando o tópico 1, diz: eu aprendi que Jesus assumiu as nossas culpas e se entregou por nós. Permita-me nesse momento eu fazer esta oração, agradecendo a Deus por esses minutos de aprendizado da sua palavra e agradecendo a Deus por você, amigos e amigas, que hão de assistir esse vídeo. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse período, ó Pai, de aprendizado, ó Deus, da tua palavra, mas também te agradeço, ó Deus, pela vida desse irmão, pela vida dessa irmã, pela vida desse jovem, desse adolescente, desta criança, deste senhor, desta senhora. Eu agradeço, ó Pai, pela vida de todos aqueles que hão de assistir esse vídeo neste momento, ó Pai, e também hão de se inscrever e fazer parte do canal Família. Nosso Deus e nosso Pai, vem nos abençoar de uma maneira e uma forma toda especial, Senhor Jesus. Abençoa a nossa escola bíblica dominical, abençoa os cultos que são realizados em nossas igrejas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.